Olá, muito boa noite para você, muito prazer. Eu sou o Adriano Diniz. Você que está participando desse canal é porque você ainda tem interesse numa mudança de vida. Você que ainda está aqui, você que ainda não saiu, não desistiu, você realmente quer mudar de vida. Nós entendemos que para mudar de vida, nós temos que desbloquear algumas coisas que estão dentro da nossa mente, estão dentro da nossa cabeça. E tudo isso está relacionado. Por que eu deixei para começar com esse tópico? Porque tudo o que nós vamos aprender daqui para frente está relacionado exatamente com a nossa identidade. Nós possuímos uma identidade, ok? E nesse momento eu gostaria que você prestasse muito atenção no que eu vou trazer aqui, porque é um conteúdo muito precioso, é um conteúdo muito rico mesmo, que vai levar você a desfrutar de uma vida plena, de uma vida próspera, de uma vida abençoada em todas as áreas da sua vida. Às vezes nós falamos sobre prosperidade, achamos que prosperidade é ser rico, é ter muito dinheiro. É equivocado isso. Nós não estamos falando de riquezas materiais. Elas são apenas fatos da nossa realidade que nós formamos, de que nós conquistamos. Que a verdadeira prosperidade é a riqueza de espírito. Essa é a verdadeira prosperidade e ela nos leva a desfrutar da prosperidade material, ok? Então preste muita atenção, fique atento. Eu vou falar sobre as 7 camadas da identidade. Todos nós possuímos uma identidade, você possui uma identidade e ela é única, ela é exclusiva. Mas nós temos que despertar isso dentro de nós, nós temos que descobrir isso dentro de nós. Descubra em qual camada você vai estar. Eu vou ditar aqui 7 camadas e você vai se enxergar dentro de uma dessas. Você vai estar dentro de uma delas, porque a nossa vida ela é feita de processos. Nós não podemos pular processos. Olha só que interessante. Nós pegamos como exemplo, porque a minha base de exemplo, minha base de vida é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não tem outra fonte para você se inspirar, para você copiar, para você tocar a sua vida. Não tem. Ela é o seu manual. Então nós vemos aqui que Deus ele não pulou processos ao criar o mundo. Ele criou em quantos dias? Olha só que interessante. Ele criou em 7 dias. Já já eu vou te revelar isso. Já já eu vou te revelar essa verdade, porque ela está dentro da primeira camada. Olha só. Na maioria das vezes, quase sempre, as pessoas elas não conseguem se identificar. Elas não conseguem se ver quem realmente elas são. Então, é fácil quando nós vemos isso nas pessoas, nós que já vimos a nossa identidade, quando nós descobrimos quem nós somos, quando nós descobrimos a nossa identidade, olha só que interessante, nós começamos a ver quem realmente são as pessoas, nós conseguimos enxergar quem elas são sem mesmo elas se enxergarem. Elas não conseguem ver quem elas são, mas nós conseguimos enxergar quem elas são. O propósito de vida para elas. Entende? Isso é maravilhoso. Então vamos lá. Primeira camada. Fala assim comigo. Você pega o seu bloco de anotação, você pega sua caneta e anote essas camadas. A primeira, olha só que interessante, ela se chama projeto. O que significa, Adriano, o projeto? Como que é isso? Escreve aí. O projeto é tudo aquilo que o Criador falou ao seu respeito. Tudo o que ele disse. Esse é o projeto principal. O que você entende por projeto? Quando você entende e aceita isso, essa verdade, você já começa destravando a sua vida. Você já começa desbloqueando muitas coisas dentro de você. Em Gênesis 1:26, eu tenho base bíblica para te revelar isso. Em Gênesis 1:26 nos traz essa verdade. Quando eu ouço essa verdade, quem realmente eu sou, e concordo com ela,
eu já venço o primeiro processo. O que diz Gênesis 1:26 mesmo? Eu sou a imagem e semelhança do meu Criador. Pronto, isso me define. Isso me define, mas só que, Adriano, eu entendendo isso, eu já vou explodir? Ok, vai para o primeiro passo, pois existem processos. Lembre-se que eu disse que Deus criou tudo em 7 dias, porque Ele precisava nos ensinar um processo. Então nós vemos aqui que há um projeto destinado para todos nós, que somos criaturas daquele que nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Porém, quando eu entendo isso e eu trago isso para mim e eu começo a viver isso, eu passo agora a ser filho. Agora eu tenho um pai que me prometeu algo, que criou algo para mim. Ele fez um projeto específico para mim, para mais ninguém, para mim. Esse projeto é específico. Eu preciso descobri-lo, eu preciso enxergá-lo. Então, a partir desse momento, olha só que interessante, você começa a descobrir coisas maravilhosas. A sua pele humana, ela é feita por 7 camadas. Para você chegar lá na carne, no osso, tem 7 camadas para penetrar. Que interessante isso. O seu cérebro ele possui também 7 camadas para chegar no seu interior. Então Deus ele criou também tudo em 7 dias, porque ele quis te mostrar algo que o número 7 ele revela a plenitude. O número 7 ele revela a plenitude. Anota isso daí, pega essa dica. Então, para você alcançar a plenitude, lá no final que eu vou falar sobre ela, nós precisamos vencer as 7 camadas. Olha, não podemos pular o processo, porque há uma diferença entre acelerar e ir depressa. Quando eu acelero, eu estou fazendo rápido aquilo que eu preciso fazer. Quando eu vou depressa, eu estou pulando o processo, eu estou querendo encurtar o caminho. Então tem uma grande diferença. E isso aqui que eu estou te revelando é poderoso, isso aqui vai desbloquear a sua vida, isso aqui vai alavancar a sua vida. Você precisa entender quem você já é, não quem você precisa ser. Porque muitas vezes você busca essa identidade, mas você não está achando, porque você ainda não olhou para dentro de si e enxergou quem realmente você é. Você está buscando ser alguém, mas você já é alguém. Você precisa apenas ver isso, enxergar isso. Então olha só que verdade maravilhosa. Quando Cristo ele morreu lá na cruz, ele nos revelou algo poderoso, que nós fomos feitos filhos. Então a partir de agora eu começo a entender muitas coisas. Mas só que, olha só que maravilha, Jesus passou pelos processos também. Porque quando ele nasceu em Maria, ele não começou em Maria, ele já era. Então, esse fato dele já ser era a sua identidade. Por que ele venceu lá no deserto? Porque ele sabia quem ele era. Ele trazia consigo a sua identidade. Então ele não permitiu que o inimigo plantasse dentro dele a identidade que o inimigo queria plantar, aquela mentira. Ele tinha a verdade dentro de si, então ele só apenas usou aquilo que ele já possuía. Então vamos lá, acelerando. Nós vemos então que agora nós passamos do processo de entender quem eu sou, de ver quem eu sou, de ouvir e concordar com isso, e agora a partir disso eu começo a me ver imagem e semelhança do Criador. Eu começo a me ver próspero, eu começo a me ver abençoado, eu começo a me ver da maneira que ele diz que eu sou. Então essa é a minha identidade. Eu vou para a segunda camada. Qual que é, Adriana, a segunda camada? Fala assim comigo, escreve aí, autoimagem. O que significa essa camada da autoimagem? É como a forma de como eu me vejo. Como que você se vê? Como eu me vejo é autoimagem. Tudo que diz auto com U se refere a mim, auto com U.
é eu, está falando de mim. Então, essa imagem é como eu me vejo. Porque você sabia que 80% das pessoas no mundo, elas podem até acreditar sim que a identidade delas é a imagem e semelhança do Criador. Elas podem acreditar que Deus falou a respeito delas, podem pegar essa verdade para elas e beleza, acabou. Então o primeiro processo é fácil de vencer, é fácil de passar. Mas olha só que interessante, muitas pessoas, 80% delas, são barradas no segundo processo. Por quê? Olha só que interessante isso. Porque elas começam a ter uma visão distorcida a respeito de si próprias. Como que isso é construído dentro do cérebro de cada pessoa, dentro da mente de cada pessoa? Quando elas começam a dar credibilidade no que as pessoas dizem a respeito dela. Por exemplo, há uma cultura de que os seus pais começam a implantar dentro de você, você vai ser bombeiro, você vai ser enfermeiro, você vai ser isso, você vai ser advogado, você vai ser doutor, eu sou médico, você vai ser médico, eu sou um alcoólatra, então você também vai prestar, você vai ser um alcoólatra. Então, os pais começam a implantar uma identidade dentro dos filhos desde a infância. Sabia que isso é um engano total? Porque ele não vai ser o que você quer. Ele vai ser o que ele é. Porque ele já nasceu sendo alguém. Ele já tem uma identidade formada dentro de si. Você não vai criar nada dentro dele, você não vai formar nada dentro dele. Ele vai ser aquilo que ele quiser ser, porque está dentro dele. Entende? Então, quando ele descobre essa identidade, ele vai correr atrás dos seus objetivos, dos seus alvos. Então, nós não podemos forçar ninguém a ser aquilo que nós queremos que seja, formando uma imagem distorcida. Então, essas pessoas, elas realmente começam a viver sendo aquilo que as outras disseram, porque elas confiam e amam essas pessoas que disseram isso para elas. Então, hoje nós vemos pessoas se formando, pessoas fazendo isso e aquilo, por quê? Porque seus pais incentivaram, seus pais implantaram essa identidade neles, seus professores, a sociedade. Então nós vemos que essa é uma mentira. Vamos lá. Então, essa imagem distorcida te leva a viver aquilo que você não é, mesmo você sabendo quem você é. Não caia nessa. Fuja dessa. Não aceite. A autoimagem é o que você se vê dentro de você, mas você precisa se ver através da sua identidade, não daquilo que as pessoas dizem que você é. Não são as pessoas que formam você, né? Porque as pessoas que você mais ama são as pessoas que te ferem. As pessoas que você mais ama são as pessoas que te machucam. Por quê? Porque o seu cérebro ele está já acostumado, ele já está aberto para receber, entendeu? O que essas pessoas falam. Porque se uma pessoa estranha chegar para você e falar assim, você é um vagabundo, você vai falar assim, poxa, mas essa pessoa não me conhece. Eu não sou vagabundo não, tá doido? Eu sou um futuro empresário, eu sou um brilhante advogado. Eu não sou isso daí que ele está falando, porque ele não te conhece. Agora, quando a sua mãe fala que você é um vagabundo, não te fere? Quando o seu pai diz que você é um imprestável, não te fere? Por quê? Porque são as pessoas que você ama, que você confia. Então você vai, por mais que, não, eu não aceito isso, mas aquilo entrou dentro de você como uma flecha e ficou lá dentro, e que lá vai produzir em você quem realmente você é, um vagabundo. Entende? Então rejeite isso. Rejeite isso. Vamos lá. Terceira camada. Anota aí. A terceira camada é o autoconhecimento. O que eu vou dizer a respeito dessa camada vai chocar você, sabe por quê? Sabe quando Deus ele disse lá para Abraão, conhece a história? Quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar distante que eu ainda te mostrarei.
Nós vemos que a Bíblia ela foi traduzida. Então, no hebraico original, nós podemos entender que há várias diversificações de contexto, né? Porque esta parte aonde diz sai da tua terra e da tua parentela, se você inverter o contexto no hebraico, ele pode significar outra coisa. Sabe quando Deus falou para ele sair? Deus está falando para ele sair de si mesmo. Porque Abraão era um cagão. Abraão era um medroso. Abraão ele não era nada do que nós vemos na história da Bíblia. Pai de multidões, pai da fé. Nossa, não chegava nem perto. Entende? Então nós vemos aqui que a palavra de trás para frente, ela muda o contexto. Então ele quis dizer, sai de ti mesmo, Abraão. Porque Abraão era covardão demais, ele jamais ia praticar aquilo. Mas ele fez o quê? Ele saiu de si mesmo. Como isso? Como que eu faço isso? Ele deixou a sua identidade ditar o caminho. Ele deixou a sua identidade cumprir o propósito. Porque por ele mesmo, ele não ia fazer. Jamais. Nunca. Então, ele rompeu os limites. Porque Deus já havia colocado nele a imagem de que ele era Abraão, o pai da fé. Essa imagem já estava dentro dele. Essa identidade de pai da fé já estava dentro dele. Apesar que ele não era. Ele era um covarde. É igual se eu vou colocar um exemplo aqui para você. Se eu falo para você assim, eu vou te mandar lá pro Afeganistão, no meio das bombas, das guerras lá. Vamos colocar que Deus falou, Abraão, você vai lá para o Afeganistão. Você está aqui num lugar próximo, um lugar abençoado. Você vai lá para o Afeganistão. Você iria? Não. Não iria. Você não iria. Então por isso que Deus falou assim, você vai para uma terra que eu te mostrarei. Então na mente dele, ele falou, bom, uma terra que me mostrará, eu confio em Deus. Então ele não vai me mandar para os espinhos, ele não vai me mandar para um... Mas sabe para onde que Deus mandou Abraão? Para o deserto. Mas, poxa vida, e ele me mandar para uma terra próspera? Ia. Mas primeiro ele tinha que passar o processo. E o deserto é onde forma os melhores. Porque você vê na história da Bíblia que todos passaram pelo deserto. Moisés, Josué, Davi, todo mundo. Abraão, todos passaram pelo deserto. Entendeu? Porque o deserto é um lugar de processos. É um lugar de formar o vencedor. É um lugar de mudança, de transformação. Entende? Então, o autoconhecimento é você cair para dentro de si mesmo, dentro da sua identidade. Nessa identidade que você já tem aí formada através do seu Criador. Então, para você ter o autoconhecimento, você vai ter que sair do lugar que você está. Você vai ter que sair da onde você está. E aonde que você está? Abraão, ele estava numa terra próspera, ele estava num lugar abençoado, ele teve que sair. Sair do comodismo, sair do conforto, sair da realidade, entende? E ir para onde Deus tinha mandado ele ir. Então você precisa sair de si mesmo e ir para o lugar onde que Deus criou o seu propósito, criou a sua identidade. Entende? Você precisa entender isso e destravar isso dentro de você. Porque primeiro, para você destravar os outros, para você ser fonte a jorrar na vida dos outros, você primeiro precisa destravar você mesmo. Principalmente você. Quem carrega a prosperidade é você. Porque Abraão, ele mesmo no deserto, ele prosperou. Aonde ele pisava, ele era abençoado, ele prosperava. Então é você que carrega a prosperidade, não é o lugar, não é a cidade, não é a empresa que você está. É você. Onde você colocar os seus pés, você vai prosperar, aquele lugar vai prosperar.
aquela cidade vai prosperar, aquela empresa vai prosperar, porque você está lá. Porque você resolveu andar segundo a identidade que o Criador formou você. Entendeu? Esse é o código. Esse é o código para você crescer, para você avançar. Olha só que interessante. Porque funciona assim, na camada de Deus, ele diz que você é isso e pronto, acabou. Essa é a identidade. Ele falou que você seria isso, que você seria aquilo. E ninguém muda isso. Então, quando você vive por essa imagem, você vai longe, cara. Você vai longe, amado. Na camada 2, nós vimos que seus pais, seus professores, a sociedade formou em você algo dizendo que você seria tal coisa, que você não daria em nada, que você seria isso e aquilo. Mas só que na camada 3, nós vemos aqui que você vai ter que se virar sozinho, você que vai ter que fazer, você que vai ter que tomar a frente, você que vai ter que agir, entende? Com ações. Então, como que é que se rompe? Eu preciso agir, porque com palavras eu não rompo, eu preciso de ação. Quando Deus criou todas as coisas, o que aconteceu? Quem que pairava sobre todas as coisas? O Espírito. E quem que deu a ordem? Deus, através da palavra. Quem era a palavra? Jesus, era o verbo. Então olha só, os três estavam trabalhando junto. Ninguém conseguia sem um ou outro. Então olha só que maravilhoso isso. Romper as crenças limitantes que as pessoas implantam, que a sociedade implanta, que o inimigo implanta na sua mente, é algo fundamental. Senão você não vai vencer, você não vai conseguir. Mas Adriano, eu já tentei, Adriano, e já falhei várias vezes. Uau, que bom, que maravilha. Olha que notícia preciosa que eu recebi. Você já tentou. Isso é ser humano. Isso é humanidade. Está em nós, entendeu? É a nossa natureza. Mas só que o interessante é isso, entendeu? Nós precisamos tentar. E se falhar, não se preocupa, porque quem nunca falhou é uma fraude, é mentira. Não existe. Entende? Está se enganando a si próprio. Ok? Vamos lá, quarta camada. A quarta camada, escreve aí, é o seu QI. O que é isso? O que é o QI? O quociente intelectual. É o seu quociente intelectual, é o seu QI. É o seu complexo de raciocínio, de desenvolvimento, de tomada de decisões e tal. Essa é a quarta camada que você precisa vencer, que você precisa ultrapassar. Você pode confiar no seu QI? Adriano, eu posso confiar no meu QI? Pode sim, deve confiar nele. Mas olha só, você precisa potencializá-lo. Você precisa potencializar o seu QI. E entender que você não pode dar credibilidade a tudo o que é formado dentro dele, do seu intelecto. Porque você não age pelo seu intelecto. Você não age pelo seu entendimento, pela sua razão, pelo seu raciocínio. Isso é um erro fatal. Eu vou te ensinar algo maravilhoso aqui. Por que isso é um erro fatal? Porque nós precisamos treinar o nosso cérebro para não se tornar refém dele próprio. Essa é a verdade. A tendência é sempre pender as nossas decisões, sempre pender a nossa direção para o lado esquerdo do nosso cérebro. Qual que é o lado esquerdo do nosso cérebro? É a razão. Escreve isso aí, pega essa dica. Lado esquerdo, razão. Eu preciso andar pelo lado direito.
posso andar pelo lado esquerdo. Mas qual que é a diferença, Adriano? Grande. Sabe o que tem do lado direito do seu cérebro? Fala assim comigo, emoção. É o lado emocional. Então, esse lado emocional é o lado em que se alguém pedir para mim andar 1 quilômetro, eu vou andar 2. Se alguém pedir para mim lavar o banheiro, eu vou lavar o banheiro, vou lavar a louça e eu vou lavar o carro. Entende? Se eu agir pela razão, eu vou fazer e ainda muito mal feito, reclamando. Por quê? Porque eu acho que eu estou na razão, eu acho que eu estou certo, acho que eu não preciso fazer melhor do que é mais que o meu trabalho. Entendeu? Então o lado da razão sempre vai pender para minha natureza falha. Mas o lado da emoção sempre vai ouvir o espírito, que é o que me dá o propósito, que é o que me direciona. Entendeu? Olha só que maravilha isso. Então esse QI, ele me liga ao que é. O que é o que é agora, Adriano? É a quinta camada. A quinta camada é o quociente emocional. Ou seja, é a sua alma. Porque nós somos um ser de 3 partes. Nós somos criados em espírito, nós possuímos uma alma, que são as nossas emoções, nossa mente, nossas vontades, e nós habitamos dentro desse corpo, dessa matéria orgânica. Então nós vemos agora que quem vai governar, quem vai ditar a nossa vida? Já já eu vou te dar essa dica preciosa. Quem que vai governar? Quem que vai direcionar desses 3? Lembra lá na criação? Lembra? Então. Mas vamos lá. Você vai ver quem governou lá na criação. Você vai entender já já. Então nós vemos que aqui no que é, nós vamos entender que quem governa a nossa vida, olha só, pega essa, é a nossa mente. É a nossa mente. Não é a vontade e não é as emoções. É a nossa mente. Então a minha mente, ela pende para o lado direito ou para o lado esquerdo. Ela decide para onde ela quer ir, qual caminho ela quer tomar. Então nisso nós caímos na camada de número 6, que é o QS. O que é o QS, Deus? É o quociente spirit, que é o quociente espiritual. Tá em inglês, por isso que é spirit. QS é o quociente spirit. Então esse quociente, ele vai me levar para a camada do propósito. Tem um propósito definido para cada um de nós. Então como que agora eu caio dentro do meu propósito? A partir do momento que lá no começo eu ativo a primeira camada e eu passo por ela, que é o que? A minha identidade. Então quando eu caio aqui, eu chego no 6º, entendeu? Ó, já venci vários processos. Então aqui agora vai ser definido o meu propósito, entendeu? Então aqui eu vou ver que eu preciso ouvir a voz de quem? Da minha mente. Porque a minha mente, ela está ligada ao emocional, ao meu intelectual, que é direcionado ao que? A minha identidade. Então agora eu vou entender o que? Que eu não posso, não devo, você jamais faça isso. Porque está cheio disso ao nosso redor. Fazer o que, Adriano? Ouvir as pessoas ao nosso redor, ditando quem nós somos e o que nós devemos ser, o que nós fazemos. Porque quando essas pessoas começam a falar e eu começo a absorver isso para dentro de mim, elas se tornam interlocutoras. Eu preciso eliminar isso da minha vida. Porque quando uma pessoa chega para você, ela não vai falar assim: nossa, Adriano, você comprou esse carro financiado, nossa, parcela alta, né? E se você não conseguir pagar? O banco vai tomar. Então olha só,
O se já criou dentro de você uma dúvida. E essa dúvida vai ferir você e você não vai conseguir dormir mais. Essa dúvida vai gerar em você o quê? Esse consciente de que você não vai dar conta de pagar esse carro. Entendeu? Isso é automático. Isso impregna dentro de você como uma raiz, entendeu? Escura, uma raiz totalmente maligna. Então você precisa bloquear isso. O se, ele não faz parte da sua vida. Quando alguém chegar para você e falar, mas se, não sei o que, corta. Você está conversando, mas se, não sei o que, corta. Porque o se vai criar em você, vai gerar dentro do seu cérebro uma dúvida. E a primeira coisa que o seu cérebro vai captar é essa dúvida. E isso vai enraizar dentro de você, meu amigo. E vou falar, ver a verdade com você. Para você se livrar disso depois, você vai ter que voltar aos processos tudo de novo. Entende? Então bloqueia isso, bloqueia essas pessoas, bloqueia tudo que é ruim, tudo que traz dúvida, tudo que gera incredulidade, bloqueia da sua vida. Ok? Então vamos lá, olha só, voltando aqui, Deus criou em 7 dias o mundo, todas as coisas que nele há. Por que ele criou isso, Adriano, em 7 dias? Ele podia fazer assim e criar em um dia só? Podia, ele tem poder para isso. Ele poderia ter feito isso, mas ele ama processos. Ele ama passar pelos processos. Por isso que ele deu a semente. Ele podia muito bem ter dado uma árvore pronta, frutífera, cheia de frutos. Ele deu a semente para que lance sobre a terra, germine, cresça, se torne uma árvore, floresça e dê frutos ao seu tempo. Porque ele ama os processos. Essa camada, ela significa 2 coisas. Ela significa relacionamento com ele, com o Criador, e propósito. Você precisa estar ligado a essas 2 coisas para que você possa vencer a 6ª camada. Ok? Vamos lá então para a 7ª e última camada. Já estamos encerrando esse vídeo. Nós vemos que o fim é o melhor que o começo. Você já vai entender essa 7ª e última camada. Nós vemos a história do rei Salomão. Você conhece a história do rei Salomão? Quem que foi o rei Salomão, Adriano? Foi o homem mais rico de sobre a terra. Não existe hoje nenhum homem que obteve ou chegou próximo da fortuna do rei Salomão. Se fosse contabilizado hoje, na moeda atual, a fortuna dele